Essa maneira como o Brasil foi tratado na carta tarifária do Trump provocou estranhamento também dentro dos Estados Unidos. E é para lá que a gente vai agora direto com a nossa correspondente, a Carolina Cimente, ao vivo de Nova York. Carolina, por favor, traz como é que está a repercussão por aí também. Bem-vinda. Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. Muita repercussão por aqui. Se a gente olhar para o mercado financeiro, por exemplo, ele está negociando de forma estável nesse momento. O principal índice Dow Jones abriu em queda, mas agora já está subindo um pouco menos de 1%. Mas segundo os analistas financeiros, o que está havendo? Embora as cartas tarifárias de Donald Trump tenham sido completamente ignoradas pelos mercados até agora, o tratamento dado ao Brasil causou um choque. Foi uma novidade, segundo o economista-chefe da Capital Economics, William Jackson. Por quê? Porque países com relações deterioradas com os Estados Unidos agora estão claramente mais vulneráveis a ataques tarifários. Olha só essa expressão, ataques tarifários. Ontem a gente falou aqui, Trali, sobre essa mudança de estratégia da Casa Branca e de Donald Trump, que mudou daquela longa tabela de tarifas recíprocas para cartas. E Donald Trump mesmo tinha dito que era uma forma muito melhor, segundo ele. Melhor para ele, porque na tabela ele está endereçando questões comerciais. Mas nas cartas, agora, a gente sabe, ele consegue fazer outro tipo de cobrança, como no caso do Brasil, cobranças políticas, de interferência na justiça, na soberania brasileiras. O contexto, o motivo dessa radicalização de Donald Trump com o Brasil são os BRICS. Mais que isso, a existência da China nos BRICS. Mas todo mundo com quem eu conversei por aqui sobre isso me diz assim: não esqueça o que aconteceu entre Estados Unidos e China nos meses passados, sobre como Donald Trump variou a tarifa em relação à China. Em abril, era 145%. Em maio, já estava em 30%, que é a tarifa que acabou fechada na negociação entre os dois países. O Brasil não é a China, não tem o tamanho da China, mas a imprevisibilidade de Donald Trump não pode nunca ser subestimada. O Brasil é o 16º maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Responde por menos de 1,5% das importações americanas. E está entre os 22 países que receberam uma carta do presidente americano esta semana com ameaças tarifárias. Mas a carta brasileira é a única que mostra motivações políticas para o aumento da taxa tarifária, que também é a mais alta de todas. Na imprensa americana, ela repercutiu. O jornal financeiro Wall Street Journal ressaltou a semelhança entre o histórico político de Donald Trump e Jair Bolsonaro e disse: os dois arrastaram seus países para o populismo de direita e tentaram tirar a credibilidade das eleições quando perderam. O New York Times disse: as tensões entre os Estados Unidos e o Brasil explodiram repentinamente e o presidente brasileiro prometeu retribuir as tarifas impostas pelo presidente Trump. O jornal também lembrou que quando o americano implementou tarifas punitivas a quase 60 parceiros comerciais, reverteu logo depois, abruptamente, a decisão por 90 dias. Para todos os países, exceto a China, para dar tempo aos governos de fechar acordos. O jornal Washington Post disse que a carta de Trump intensifica a disputa entre o processo movido pelo Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o analista político Ian Bremmer, a carta de Trump foi um erro. Como os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, ele explica que não existem questões de segurança nacional e que trata-se de política pura. Uma subversão do Estado de Direito, uma intervenção direta dos Estados Unidos em outro país soberano. Se a China tivesse feito isso com os Estados Unidos, os americanos ficariam furiosos. Sobre se ainda pode haver negociação, Bremer responde: eu acho que vai ter tarifa e vai ser politicamente motivada. Não acho que Trump vai voltar atrás 100%. Para ele voltar atrás, ele tem que acreditar que você vai bater de volta, como foi o caso da China. E o Brasil não é a China. Não tem um comércio tão grande assim com os Estados Unidos, e isso tudo vai aproximar o Brasil ainda mais da China, o que é ruim para o governo americano. Então, estrategicamente, isso tudo foi realmente uma coisa muito burra.
thing to do. O Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, escreveu uma longa crítica à carta de Donald Trump e encerra o texto dizendo que, se ainda tivéssemos uma democracia funcional, essa carta para o Brasil seria por si só motivo para impeachment. É claro que teria que ficar na fila atrás de todos os outros motivos. Estamos diante de mais um passo terrível na espiral de queda do nosso país.